Deuteronômio 25, versículo 1. Se houver uma controvérsia entre os homens e vierem a juízo para que os juízes possam julgá-los, então justificarão ao justo e condenarão ao ímpio. E acontecerá que se o homem ímpio for merecedor de espancamento, o juiz fará com que ele se deite e seja açoitado perante a sua face, conforme a sua culpa, por certo número de açoites. Poderá dar-lhe 40 açoites e não mais, para que ele se exercer e açoitá-lo acima desses muitos açoites. Teu irmão não te pareça vil. Esse versículo quer dizer que a limitação do número de açoites trata-se do equilíbrio adequado entre a justiça e a misericórdia. Na prática do primeiro século de se infligir 39 açoites era para garantir que não mais que 40 fossem acidentalmente aplicadas. 4. Não amordaçarás o boi quando ele pisar o grão. A misericórdia na aplicação da lei se estendia até mesmo ao tratamento dos animais desse versículo, os quais deviam participar dos frutos do seu trabalho. Paulo aplicou esse princípio ao pagamento de um salário satisfatório àqueles que trabalham no ministério. 5. Se alguns irmãos habitarem junto e um deles morrer e não deixar filhos, a esposa do morto não poderá se casar com um estranho. O irmão do seu marido entrará a ela e tomará como esposa, e cumprirá a obrigação de irmão do marido com ela. E acontecerá que o primogênito que ela gerar sucederá em nome do seu irmão, que está morto, para que seu nome não se apague em Israel. E se o homem não quiser tomar a mulher, a esposa do seu irmão, então ela irá à porta até os anciões e dirá: o irmão do meu marido se recusa a levantar para seu irmão em nome em Israel. Ele não quer realizar a obrigação de irmão de meu marido. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele, e se insistir nisso e disser: não quero tomá-la, então a esposa do seu irmão virá até ele na presença dos anciões e tirará o sapato dele de seu pé, e cuspirá em sua face e responderá dizendo: assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa do seu irmão. E em seu nome será chamado em Israel a casa daquele que foi descalçado. Esse versículo quer dizer que para passar o nome de um homem às gerações futuras era tão importante que se um homem morresse sem um filho, a sua viúva deveria tentar obter um filho por meio de um cunhado. Isso se chamava o costume do levirato. Versículo 11. Quando alguns homens pelejarem um contra o outro e a esposa de um se aproximar para livrar seu irmão da mão daquele que o fere e estender a sua mão e o pegar pelas suas partes íntimas, e então cortará a sua mão e o teu olho e não se apiedará dela. Esse versículo quer dizer que os intérpretes diferem quanto ao sentido dessa passagem. Uma das possibilidades é que a mulher que com violência pegou o oponente do seu marido pelas suas partes íntimas durante uma luta tinha que ser punida com tanta severidade, isto porque o seu ato podia ter emasculado o assaltante ao ponto de impossibilitá-lo de gerar filhos. Versículo 13. Não terás em tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás em tua casa duas medidas, uma grande e uma pequena. Mas terás um peso justo e perfeito, medida justa e perfeita terás, para que teus dias possam ser prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esses versículos querem dizer que, neste caso, variar peso e medidas constituía furto, violação dos 10 mandamentos. Versículo 16. Porque todos os que fazem tais coisas e todos os que agem injustamente são uma abominação para o Senhor teu Deus. Lembrar-te de que Amaleque, que te fez pelo caminho quando saíste do Egito, e como ele encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda e todos os que eram fracos até de ti, quando estavas cansado e enfraquecido, e ele não temeu a Deus. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos à tua volta na terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que possuas,
que apagarás a lembrança de Amaleque debaixo dos céus. Não te esqueças disso. Esses versículos quer dizer que amalequitas tinham atacado Israel no deserto do Sinai e por causa disso ficaram debaixo do juízo de Deus. Viria o tempo de ajuste de contas em que Amaleque, com todos os inimigos impenitentes do Senhor, sofreria a destruição da Guerra Santa.